Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Equizin no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas não só a vocês, mas também ao nosso convidado, nosso palestrante de hoje, o Sérgio Torres, do Projeto Diário, que já é um cliente tradicional aqui dentro do Equizin, nessa linha de gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Antes dele iniciar a apresentação, até por conta do tema que foi escolhido para hoje, as questões relacionadas a competências, eu vou fazer uma rápida abertura mostrando um pouquinho para vocês a visão do Equizin com relação a essa área de competências, e aqui a gente vai falar das competências um pouco mais técnicas, vamos assim dizer, através de vamos dizer assim, uma nova visão e uma nova ferramenta, uma nova área de serviços que o Equizin passa a colocar à disposição do mercado a partir de agora. O que vocês estão vendo em tela, aparece uma sigla nova, que é o ECF. Para quem não conhece ainda, o ECF é um framework internacional ligado à área de competências específicas de profissionais de tecnologia. Então, a gente sabe que existem alguns frameworks internacionais para mapear competências, normalmente utilizados para todas as áreas das organizações, mas, nesse caso, é um framework especificamente desenvolvido sob medida para a área de tecnologia. Como é que começou essa história do Equizin com relação ao ECF? O Equizin, desde 2005, mais ou menos, tem participado de uma comunidade internacional europeia, onde muitas empresas e órgãos públicos, instituições de ensino, começaram a desenvolver um padrão, um modelo comum para mapear as competências dos profissionais de TI, e isso tem muito a ver, e porque nasceu na Europa, né, por conta do rompimento das próprias barreiras, a comunidade europeia tem essa facilidade, os profissionais conseguem circular livremente, trabalhar livremente de um país para o outro. Então, nesse emaranhado de diferenças de descritivos, de job profiles, a comunidade entendeu que era importante criar um modelo mais padronizado, para que um profissional, por exemplo, um desenvolvedor, que saísse, né, sei lá, da Holanda e fosse trabalhar na Inglaterra, que ele tivesse dentro do perfil dele características e competências mais fáceis de serem mapeadas. Então, dentro desse contexto, o ECF ele foi criado olhando para 5 grandes áreas de competência, é o que a gente chama essa primeira dimensão que vocês estão vendo em tela agora. Uma área mais ligada a planejamento, uma segunda área ligada à parte de build, a parte de desenvolvimento e teste, né? A parte do run, onde você tem toda a parte de gestão de serviços, gerenciamento de serviços, a parte do enable e a parte do manage. Então, a gente tem aqui 5 grandes dimensões. Dentro de cada uma delas, a gente tem uma listinha, parece pequenininho, mas depois vocês vão ter um acesso melhor a essa informação, onde a gente tem uma segunda dimensão, onde as 40 competências que são mapeadas pelo framework, pelo modelo, elas são detalhadas. Importante que vocês entendam que cada competência ela tem um grau de proficiência. Então, esse é um modelo que ele avalia se o profissional tem ou não aquela competência e em que grau de proficiência, o quanto ele se destaca ou não dentro de cada uma desses itens, né, dessas 40 competências que estão relacionadas. Para vocês entenderem que isso não é um modelo que foi construído dentro de casa, né, não é alguma coisa que o Equizin inventou, aqui tem uma lista das empresas que estão envolvidas nesse projeto desde o início ou entraram ao longo dos últimos anos, e aparecem aqui grandes nomes, inclusive provedores internacionais, grandes empresas de solução, algumas das top estão aqui, e a parte também de órgãos públicos, governo, instituições de ensino e o próprio Equizin fazendo parte desse grupo de empresas interessadas nesse modelo que pudesse dar uma visão um pouco mais padronizada da área de competências em tecnologia. Por que isso foi feito? Primeiro, a gente entende que quando você consegue entender bem, né, o seu mapa de competências, você como profissional de TI, você consegue ajustar melhor as suas próprias habilidades ao que o mercado está demandando. Então, é interessante perceber que a gente pode ter diferenças entre uma região e outra, mas você entender onde você está localizado, em que contexto, né, de mercado e o quão você está próximo ou não dessas necessidades de mercado, isso pode ajudar você a trilhar melhor um plano de carreira. Os próprios empregadores conseguem entender melhor quem é esse grupo de profissionais que está dentro de um determinado departamento, de uma organização, e de que forma que ele pode utilizar melhor esses recursos. A gente percebe muitas vezes profissionais que às vezes estão subutilizados em algumas funções, quando eles poderiam estar
colaborando e apresentando resultados muito melhores, às vezes, em outras áreas, justamente porque algumas competências não estão sendo exploradas. Quando você pensa nas agências de emprego, as empresas de headhunter, você consegue mapear melhor esse banco de talentos que você coloca à disposição dos seus clientes na ponta. E os próprios provedores de treinamento, as empresas que trabalham com essa linha de coaching, elas conseguem entender e preparar um plano melhor de carreira, um plano mais adequado, não só para eventuais candidatos que às vezes se juntam em turmas abertas, ou seja, nas turmas que a gente vê, turmas de calendário, como também quando esses provedores de treinamento atendem demandas corporativas, atendem treinamentos em company, para que ele possa ajudar a direcionar melhor as necessidades de capacitação dessa equipe. Como que funciona esse modelo do ECF? Então, um pouquinho do que vocês viram até agora, dá para perceber que a gente tem aqui um pacote de informações e de soluções que ajuda as organizações, de um modo geral, a entender melhor seus processos de recrutamento, como fazer um bom plano de desenvolvimento, de capacitação, reter talentos dentro da organização e, muitas vezes, realocar essas pessoas em áreas onde elas possam ser mais produtivas. A ideia geral por trás do modelo é que a gente tenha as pessoas certas, com as competências adequadas, nos lugares adequados. O modelo, até porque à primeira vista ele pode parecer um pouco complexo, aqui a gente deu só um exemplo onde uma das competências que está sinalizada aqui, que é a parte de integração de componentes na área de desenvolvimento e teste, que é o Build, ele aparece ali explicando, é para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás de todo esse modelo matemático. Então você tem uma explicação do que seria a parte de integração de componentes e o modelo explica o que seria o profissional estar no nível 2, no nível 3, no nível 4, o que se espera desse profissional. Mas você imagina você ter que fazer todo esse mapeamento para uma equipe inteira dentro de uma organização, tendo que manualmente abrir essas caixinhas e tentar fazer algum modelo matemático para calcular essas notas. Em cima disso, o que o Exim fez como até uma unidade de negócios, até mais independente da parte de certificação, que é o que vocês normalmente estão acostumados, foi criar uma solução para que a gente pudesse traduzir esse modelo do ECF, esse framework, em alguma coisa mais fácil de ser utilizada. Então, essa solução que o Exim apresenta, ela traz, hoje a gente já tem esses 2 questionários em português, os relatórios ainda saem em inglês, mas os questionários podem ser respondidos em português pelo profissional, onde a gente tem hoje vamos dizer, duas frentes de atuação. À esquerda, vocês estão vendo ali um Competence Scan. O próprio nome já diz, é uma visão rápida, ele traz à tona, até porque ele é um questionário um pouco mais enxuto, ele traz à tona, daquelas 40 competências que vocês viram no modelo, esse scan ele traz à tona as 7 principais que esse profissional tem. Ou seja, ele vai mostrar para esse profissional ou para a empresa onde ele trabalha, quais são os 7 pontos principais, aonde ele realmente tem mais conhecimento, mais competência, mais habilidade, aonde ele pode se destacar melhor na organização. Mas ele é um relatório mais simplificado, até porque são menos questões, o tempo de resposta também que você tem para fazer isso ele é bem menor. Ele traz um relatório simplificado de 2 páginas e ele, na verdade, não entra num detalhamento, ele não vai trazer o grau de proficiência nessas competências. Quando a gente vai para o modelo completo de assessment, esse profissional passa por uma sabatina aqui em torno de 150 questões. É um relatório que, sendo bem rápido, ele vai responder entre 40 e 60 minutos. A gente até tem experiência aqui no Brasil, onde ele tem levado um pouquinho mais de tempo para responder. E ele vai trazer, na verdade, um detalhamento completo desse profissional, mostrando naqueles 5 domínios que a gente viu e nas 40 competências que são mapeadas, exatamente o grau de proficiência com a nota que esse profissional tem em cada uma delas. Por que a gente faria um trabalho como esse, né? Qual que é o que se espera depois dessa etapa? Primeiro, o questionário ele é dividido em 2 grandes frentes. Você tem um primeiro grupo de perguntas que são questões gerais e esse modelo leva o profissional para um segundo lote de perguntas com as questões mais específicas. E aí a gente tem um resultado final. A ideia das questões gerais da fase 1 é tentar avaliar se o profissional conhece ou não determinados assuntos, se ele já participou ou não de alguns desses assuntos. Então, a resposta ela é muito pontual, ele é um sim ou não dentro desse modelo. Quando você vai para o assessment, ele começa a explorar um pouco mais essas questões, tentando entender
Se o profissional ele é uma pessoa que participa daquele tipo de ação ou de projeto, se ele é a pessoa que já está no nível mais elevado, se ele é o responsável, inclusive, por especificar alguns requerimentos de uma determinada área, de uma determinada função, e aí, por trás disso, a gente consegue chegar nos relatórios. O que vocês estão vendo em tela agora é um modelo que a gente chama do relatório do SCAN, que é aquele modelo simplificado que eu comentei anteriormente. Está pequenininho, mas depois vocês vão ver isso um pouco melhor. À esquerda, ele está mostrando ali quais foram as 7 áreas de maior competência desse profissional. E do lado direito, ele vai explicar, dentro daquele modelo que a gente conversou, a área de planejamento, a área do build, a área do run, do enable e do manage, quem são essas competências. Então, aqui é aquela visão mais genérica, mas já é um grande sinalizador para o profissional, primeiro, se entender um pouco mais e a organização entender um pouco melhor também como pode explorar melhor as habilidades e as competências desse profissional. Agora, vocês estão tendo um exemplo aqui do que seria um relatório do assessment completo, que é aquele que leva aí um relatório de 12, 16 páginas, mais ou menos, onde ele vai não só trazer as 7 principais, mas ele vai detalhar as 40. Então, aqui vocês têm um exemplo de um profissional que fez esse levantamento, esse assessment, e aparece para cada grupo de competências quais são as notas efetivas. E quanto mais escura a corzinha que aparece ali, o azul mais escuro, indo até um cinza, que é quando ele não é coberto pelo profissional, a gente tem ali as escalas, o grau de proficiência desse profissional. Então, o interessante da gente entender esse modelo é, a empresa, por exemplo, se ela tiver feito um mapeamento de um departamento inteiro, ela consegue, inclusive, enxergar como é que essa estrutura, como é que essas pessoas estão distribuídas. Então, o relatório ele tem uma linguagem muito simples e muito visual, onde cada caixinha que vocês estão vendo aqui, essa área azul marinho, por exemplo, que é o plan, ele já está me mostrando nessa barra de cores, como que esse profissional tem as suas competências distribuídas nesses 5 grandes domínios. E aqui à direita você tem um exemplo, um detalhamento, né, o que ele chama aqui de uma visão mais detalhada do que seria a área do plan, que é a caixinha azul marinho que aparece à esquerda. Então aqui você tem item a item das competências de planejamento, qual foi a nota que esse profissional tirou. Então, se vocês perceberem, está bem pequenininho, mas aqui a última linha que aparece nessa área de planejamento é uma área de gestão de nível de serviços. Esse profissional, por exemplo, não pontuou nessa área. Então, é interessante porque se a empresa tem interesse que esse profissional assuma uma determinada função, ou ele está buscando alguma promoção interna que tem uma correlação com essa área, ele já consegue nortear melhor onde ele tem que buscar conhecimento extra para desenvolver essas habilidades e essas competências que eventualmente ele não tem, ou eventualmente até melhorar um pouco a linha de capacitação dele. Aqui vocês têm um exemplo em tela do que seria um Group Report, ou seja, se a empresa fez um mapeamento, vamos supor que isso aqui fosse um grupo de desenvolvedores, por exemplo, você consegue olhar visualmente de uma maneira muito fácil, você consegue enxergar como está a sua área, quem são as pessoas que têm mais habilidades, mais competências desenvolvidas em determinadas áreas. E isso é muito interessante, porque às vezes a empresa precisa montar grupos muito rápidos para desenvolver projetos específicos de curto prazo, precisa montar times, equipes, e ela consegue verificar quem são as pessoas mais adequadas e de que forma que ela consegue compor melhor essa equipe para que traga um resultado melhor para um projeto específico. Não existe, na verdade, a nota ideal do ponto de vista que todo mundo precisa conhecer tudo, porque a gente sabe que isso é, primeiro, humanamente impossível, e ninguém consegue ser bom em todas as áreas. Mas é importante que a empresa ela tenha esses times multifuncionais e ela consiga aproveitar o melhor de cada um. Aqui apenas alguns exemplos para vocês entenderem também os tipos de relatórios que o modelo traz, né, do ponto de vista corporativo. Então, você consegue entender, por exemplo, quantas pessoas, isso aqui é um exemplo simbólico que a gente tem aqui, um trabalho que foi feito, não é um grupo, na verdade tem 2 pessoas, mas se isso fosse uma equipe inteira, a gente conseguiria entender como é que está esse modelo para esta equipe, onde a gente consegue enxergar os níveis mais elevados de competências, onde estão os principais gaps. Então, isso é alguma coisa que a empresa pode olhar, inclusive se planejar. Esse exemplo que está em tela, só para a gente entender um pouco a leitura que pode ser feita disso, a gente tem ali naquela parte azul marinho, que é a parte do plan,
No item 8 aparece desenvolvimento sustentável. Você vê que neste grupo, imagine que a gente tivesse um departamento inteiro aqui, ou que isso fosse o mapeamento de toda a TI de uma organização, e tivesse aparecido, por exemplo, uma não pontuação, uma nota 0 aqui, ou notas muito baixas na linha de desenvolvimento sustentável, que é a linha A8 que aparece ali à esquerda. Isso significa que, se a empresa tem na missão dela, no modelo estratégico que foi desenvolvido para o próximo período, né, para os próximos anos, se ela tem iniciativas nessa área e ela consegue identificar que na equipe ela não tem pessoas preparadas, ela precisa rapidamente se movimentar e preparar as pessoas que estão na organização, porque senão a equipe vai ter uma base de conhecimento, de competências e de habilidades que não está 100% alinhada com a estratégia da própria organização. Aqui apenas alguns exemplos também, o modelo ele traz essa possibilidade, isso aqui são nomes fictícios que a gente fez no teste, mas você tem como verificar qual é o perfil ideal, a última linha que aparece para vocês aqui, esse Same Developer. Na verdade, a comunidade europeia tem um modelo onde 23 perfis já estão mapeados e onde ele diz minimamente o que alguns profissionais em algumas funções que eles exercem deveriam ter baseado no modelo DCF. Então, um desenvolvedor, por exemplo, na Europa, ele precisaria apresentar minimamente essa pontuação que vocês estão vendo aqui em algumas dessas, vamos dizer assim, dessas competências, porque faz parte do dia a dia dele, menos do que isso na função dele, é alguma coisa que ele deveria estar correndo atrás do ponto de vista de capacitação. Então, você consegue comparar em que pé que as pessoas da equipe estão versus ao que seria vamos dizer assim, um modelo padrão, para que você possa, inclusive, estabelecer os seus planos de capacitação olhando para esse modelo e buscando otimizar as pessoas que você tem em casa. Preenchendo vamos dizer assim, esses gaps de conhecimento, até para vocês entenderem, porque algumas pessoas que têm participado mais recentemente dos nossos webinars têm visto uma nova imagem do Equizin, até do ponto de vista de logomarcas dos produtos, a identificação das linhas de certificação. Talvez fique mais claro para vocês agora entender o porquê que a gente repaginou no final do ano passado o portfólio do Equizin. Hoje vocês enxergam o portfólio do Equizin se entrarem no nosso site, nos nossos materiais de comunicação, vocês vão ver que eles estão agrupados exatamente de acordo ao ECF, ou seja, cada produto de certificação Equizin, de alguma forma, ele se enquadra ou na linha do Manage, ou do Plan, ou do Build, ou do Run, ou do Enable. E tudo que a gente estiver lançando daqui para frente, ele também entra nesse modelo, ele vai se adequar a esse modelo. Então, a gente tem uma distribuição dos produtos baseado no modelo DCF e as cores das logomarcas, elas também estão identificadas exatamente com as cores que a gente utiliza no ECF. Em linhas gerais, a gente tem dentro do site, vocês podem verificar, tem uma parte onde você tem, por exemplo, todo o modelo do ECF, ele está calcado, ele está embasado nas definições de job profiles, nos job requirements para cada tipo de função. Aqui tem um exemplo típico de um gerente de projetos, que é bem essa área que a gente vai estar discutindo hoje, onde ele mostra, lá fora, isso aqui é um padrão. Um gerente de projetos, ele minimamente ele tem que seguir essa cartilha que vocês estão vendo aqui. O que ele é responsável, de que forma ele contribui, quais são as principais funções de um gerente de projetos. E vocês veem que lá fora eles utilizam já esse modelo, o penúltimo bloco de informações é exatamente quais são as e-competence baseado no modelo do framework. Então ele já olha e já fala assim, olha, ele precisaria ser nível 4, né, na parte de planejamento de serviços e produtos, nível 4 na parte de gestão de projetos e portfólios, minimamente nível 3 numa gestão de riscos, ou seja, ele já está dizendo o que um bom profissional da área de projetos deveria estar apresentando do ponto de vista de capacitação de habilidades. Então, o que vocês conseguem perceber, acho que eu pulei o slide, espera aí que ele foi muito rápido. O que vocês vão perceber dentro do próprio site do Equizin quando vocês entram nas fichas técnicas de produtos? Se tiverem interesse depois em mapear o site, entrem pelo site internacional, porque o site BR ele ainda está em fase de tradução e inclusão dessas tabelas que vocês estão vendo aqui. No site inglês, quando você entra na parte de exames, aparece a tela com todas as logomarcas de todos os produtos e ao entrar no detalhamento de cada produto, vocês vão começar a enxergar essas tabelinhas, que talvez até alguns minutos atrás não fizesse o menor sentido para vocês,
e agora vocês conseguem entender do que estamos falando. O Exim mapeou todos os produtos de capacitação e certificação para que vocês, que são os contratantes para as suas equipes, ou são os profissionais que se preparam e se certificam nesses treinamentos, consigam entender exatamente, baseado no modelo do ECF, aonde esse treinamento vai te ajudar, quais são os pontos fortes dele, aonde ele trabalha de uma maneira mais efetiva, onde as contribuições são parciais, ou às vezes ele só encosta naquele tópico. Isso ajuda vocês a entender um pouco melhor o que você pode esperar quando você faz um treinamento. Aqui tem um exemplo na linha de projetos, a gente está falando do Agile Scrum Foundation e do Master, e vocês podem perceber que não necessariamente eles cobrem as mesmas coisas ou no mesmo grau de profundidade. À medida que você sobe na escadinha dos treinamentos, ou seja, quando você vai para níveis avançados, intermediários, efetivamente você tem um modelo de trabalho dentro do treinamento, uma exploração dos conteúdos e das práticas que acontecem nos treinamentos, de forma a puxar vocês para um nível de proficiência maior. Então é isso que a gente está tentando mostrar agora dentro dessas fichas técnicas, para que vocês possam entender. Aqui a gente está falando do Prince em especial, vocês têm aqui à esquerda o que seria o Foundation e à direita o que seria o Prince Practitioner, mostrando para onde ele começa a levar você profissional. Então isso aqui é um modelo ilustrativo, tudo isso está disponível no site do Exim, e a ideia é que a gente desse um pano de fundo para vocês entenderem um pouco o porquê primeiro dessa mudança de abordagem do Exim, o que está por trás, né, o embasamento que a gente vem aí ao longo de uma década trabalhando em cima do ECF para fazer essa virada toda, e novos serviços que vocês podem contar. Então, a ideia é que vocês passem a olhar o Exim não só como um instituto de exames, mas que vocês entendam aqui a gente agora como realmente um parceiro mais focado na linha de competências, e os nossos parceiros de treinamento, né, as empresas de treinamento e consultoria que trabalham em parceria com o Exim, entregando as soluções, entregando esses modelos de capacitação, que eles possam ajudar vocês de uma maneira mais efetiva. Então, aqui eu encerro a minha parte, mais para dar um pano de fundo e abrir o assunto que o Sérgio vai tratar hoje. Ele, na verdade, vai entrar com uma abordagem mais na linha de soft skills, que seria um complemento, mas é importante que vocês conheçam o que está à disposição de vocês dentro do site do Exim. No final, os contatos vão ficar disponíveis, vocês vão ter essas informações, e quem tiver alguma dúvida e quiser falar depois comigo também, eu estou à disposição de vocês. Eu agora me despeço, passo a palavra agora para o nosso convidado de hoje. Sérgio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Espero ter deixado aqui um terreno fértil para você trabalhar agora com o grupo. Sim, com certeza, Milena. Bom, muito obrigado pela oportunidade também, Milena. Eu vi que tem bastante gente aqui na sala, a sala está cheia, sejam todos bem-vindos. Bom, o que eu vou pedir para você também, que está em casa, para você ou no escritório, eu vi que tem muita gente aqui na sala, inclusive nas empresas. Interaja bastante, use o chat, o QA, pergunte, questione, o interesse, eu gosto muito de interação, então fique à vontade para interagir e interage com intensidade. Bom, agora que a gente conversou, que a Milena passou sobre competência, sobre o ICF, sobre como funciona o ICF, só para fazer uma analogia, para ficar mais claro para você, esse mapa de competência, você já participou de alguma entrevista, fazendo aqueles testes, ficou no local mais de 30 minutos fazendo esses testes psicológicos? Sim ou não? Coloca aí no chat, só para a gente começar a interagir. Eu lembro que na Petrobras, quando eu fiz a entrevista para entrar na Petrobras como consultor, eu entrei de manhã e saí 4 horas da tarde. Então, o que é essa questão de competências? É uma análise, é realmente um mapeamento. Só para entender, todos estão me escutando bem? É o que eu vi aqui que a Denise está sem áudio. Mas todos estão me escutando bem, deixa eu aumentar aqui também o volume. Aqui, aumentar um pouco mais, para ter certeza que aqui está perfeito. Perfeito! Escuto bem, ouvindo bem. Tá ótimo. Então, você ficou mais de 30 minutos fazendo aqueles testes psicológicos em uma entrevista? Sim ou não? Eu vi aqui que muitos colocaram sim. O que acontece? É que aquela análise que é feita é SI Competence. Basicamente, se a gente fazer uma analogia, por exemplo, para uma vaga de emprego,
tem muitos métodos, muitos frameworks hoje no mercado. Por exemplo, para quem tem o currículo no site vagas.com.br, ali tem uma análise que é feita através de uma metodologia DISC. Metodologia DISC vem de uma empresa também que utiliza muito o eTalent. O DISC basicamente é identificar se você é dominante, como você lida com problemas e desafios, e de influência, como você lida com as pessoas e como você lida com influência, stability, de estabilidade, como você lida com mudanças, e C, de conformidade e complacência. Basicamente, como você lida com as regras, que você lida com as pessoas superiores. Então, ali o Everton falou que já fez esses testes psicológicos. Perfeito. O que acontece? Essa é uma forma de analisar as competências do profissional, mas não competências voltadas à TI, mas competências comportamentais. E ali, aquelas perguntas que são genéricas, você acaba tendo essa definição. Tem outros sistemas, como Coati, que faz teste longo, IFP, que é Inventário Fatorial de Personalidade. Tem vários perfis que fazem isso, várias metodologias. Agora, se tratando de questões de tecnologia da informação, o e-competence é uma ferramenta extremamente interessante. Por que isso? Porque ela foca em resultado, não foca tanto naquela questão de, olha, eu tenho tantas certificações, não, foca em entrega. E quando você faz essa análise, isso pode ser por vagas, que é uma oportunidade gratuita que você consegue fazer apenas uma vez por ano, só para quem tem o currículo lá, e outras metodologias, você mostra para o recrutador o seu alto grau de profissionalismo, de competência e de interesse em si de apresentar na empresa. O que eu quero passar para você, aqui a Milena já passou, que a gente vai trabalhar nessa questão de ágil, project, ou melhor, Prince2. Nosso foco hoje é competências no Prince2. Então, através disso, no final desse webinário, você vai ter uma grande informação sobre as competências, os papéis e responsabilidades de cada perfil. E aqui, quando a gente trabalha também em competência, só para deixar claro para você que cada empresa tem uma cultura, um perfil, valores, políticas. Então, não coloque tudo como verdade. Cada empresa tem um perfil, tem uma cultura diferente. Aqui a gente vai fazer um overview. É importante unir tanto as competências técnicas, quanto competências comportamentais. E como você lida com o projeto, a gente vai ver ao longo dessa palestra que, bom, projeto a gente lida com pessoas todo o tempo. Então aqui, você vai ver basicamente as competências esperadas de cada perfil. E você vai ver também que quando a gente trabalha em competência, a gente também trabalha em comunicação, liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, basicamente soft skills, para trazer um resultado melhor. Deixa eu mudar aqui o slide. Deixa eu ver dessa forma aqui, fica perfeito. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu vi que tem bastante gente que já é cliente aqui do Projeto Diário, pela lista, já conhece bem, mas para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Sérgio, eu sou especialista em gestão de projetos e também sou especialista em comportamento humano. Aqui eu também trabalho com a questão de coaching, sou Master Coach, Master Practitioner em Programação Neurolinguística e muitas outras especializações voltadas ao desenvolvimento humano e algumas certificações, MCT, MCTS, certificações técnicas e certificações também gerenciais. Mas só para passar um pouco mais sobre mim, bom, eu comecei com a certificação do Windows 2000, então já faz bastante tempo. E um detalhe, eu passei na 4ª tentativa, na primeira não deu certo, na segunda já comecei a ficar meio nervoso, porque eu estudava bastante, isso no 2000. Na terceira já fiquei frustrado, já ao caminho de casa, quando eu saí do local que eu fiz o exame,
eu passei o mercado, comprei até uma garrafa de vinho para levar o mercado de tão frustrado que eu estava, porque na terceira tentativa eu falei, bom, agora... Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, Sérgio, está gastando dinheiro à toa, isso é uma máfia. Tudo isso eu escutei, mas eu pensei e olhei para o lado e falei, não, se algumas pessoas conseguem, eu olhava para o lado, via que as pessoas conseguiam, por que eu não consigo? E eu comecei a fazer na quarta tentativa, eu realmente consegui a certificação do Windows 2000. E de lá para cá eu fui melhorando. E se eu tivesse essa questão do e-competence naquela época, se eu tivesse uma análise comportamental, isso seria muito mais fácil. Eu posso te garantir que, bom, a ascensão ia ser muito mais rápida. E aí eu comecei com a parte técnica, fui para a parte, para certificação, para Prince2, para o PMI. Naquela época, eu consegui uma oportunidade na HP para começar a dar suporte para 21 países. E eu tinha uma dificuldade, inclusive, de falar em público. Então, naquela época, era meio complicado. Mas aí eu comecei a falar espanhol, 21 países. Aí eu fui convidado para a HP para trabalhar na IDS, para trazer trabalho do exterior para o Brasil. Então, morei nos Estados Unidos para trazer trabalho para o Brasil. Isso foi muito interessante. Treinei bastante o inglês também. E ali eu também comecei a ver como as pessoas lidavam, qual que era o segredo dali. E ali eu vi que, lidar com pessoas estava uma grande chave para isso. Só que trazendo o projeto para o Brasil, trabalhando aqui na IDS, eu ainda queria algo mais. E aí eu comecei a ver oportunidade para eu trabalhar 100% em projetos, só que eu queria projeto grande. E aí eu fui para a Petrobras. Eu entrei como consultor. Ali na Petrobras, eu lembro que eu fiquei de 4 a 6 horas fazendo esse teste que o RH realmente aplica. E hoje você pode ter essa ideia que se você tiver algo já pronto para passar para o RH, isso é muito mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Bom, imagina você você como gerente de TI, ou gerente de projeto em TI, imagina o cliente chegando para você e contratando um desenvolvimento de um sistema seu. Então você vai desenvolver o sistema e o cliente chega para te entregar, e ele entrega o plano de comunicação, o escopo completo, todos os requisitos esperados. Seria muito mais fácil para você, não seria? Já te entregar de mão beijada. O RH ele não tem essa visão de TI e nem precisa ter. Ele não sabe o que é Scrum, ele não sabe o que é PMI, ele não sabe o que é RMP, Risk Management Professional. Ele não tem essa ideia. A questão do RH é comportamental. Quem sabe disso é o diretor de TI. Então, o que o diretor de TI faz? Ele olha o que o RH tem na mão e faz essa análise. E olha e fala, bom, eu quero esse perfil, quero esse, e faz a seleção da entrevista. Então, você vai entregar isso de mão beijada para o RH e o RH vai passar isso para o diretor de TI. Então, essa é uma forma para ficar mais fácil para você entender o que é esse e-competence. E aqui, depois que eu fui para a Petrobras, ainda queria algo mais porque eu não conseguia tanto comprometimento. E aí, eu comecei a trabalhar fortemente com desenvolvimento humano, isso desde os Estados Unidos, naquela época. É que me apresentaram, inclusive, o coaching, que eu não conhecia, e isso foi um divisor de águas para mim. E aqui, na época, eu fazia curso de leader training, curso de liderança, desenvolvimento pessoal, e ali eu comecei realmente a ver meus projetos decolarem. Então, só para apresentar, muito prazer, eu vi que muitos já me conhecem. Falar um pouco também sobre o projeto diário. O projeto diário ele vai fazer 7 anos no mês que vem, então a gente vai fazer até uma espécie de desafio, um sorteio. Vão ter alguns, bom, vou falar depois, mas é alguma surpresa e tenho certeza que vocês vão gostar de ganhar no final da palestra. Então é só, bom, é uma questão de alguns cursos, mas por questão de estar fazendo já 7 anos no mês que vem, por esse convite, a gente vai fazer uma espécie de desafio. Então, fique aí e interaja bastante. Eu vi aqui que tem bastante gente interagindo, então vamos utilizar essa questão do chat. Bom, o projeto diário, além de ser reconhecido pelo PMI como uma Global REST Education Provider, a gente também é parceiro da Exim para treinamentos oficiais do Prince2 e do Agile Scrum.
E aqui a gente também é parceiro da Microsoft. Então a gente tem essa parceria muito sólida. A gente tem clientes de Portugal, diversos países, inclusive de webconferência, dessa mesma forma que a gente está vendo, só que usando webcam, usando chat e várias outras formas. Onde está? Aqui é o próximo slide. Implantação de escritório de projetos. Bom, o que nós fazemos? Além do desenho de metodologia, criação de padrões, procedimentos, indicadores de desempenho, nós temos uma gama de treinamentos. Então, treinamentos de gestão de projetos, tanto do PMI, do Prince2 Foundation Practitioner, com essa parceria que a gente tem da Equizinha, a gente ainda em treinamentos em company, a gente aplica a prova no local e quando é presencial também, o profissional acabou de fazer a prova, já acabou de fazer o curso, já vai lá e faz a prova. Então isso é bem interessante. Aqui a gente tem também os cursos do PROJECT 2007, 10, 13, 16, a gente tem uma gama de treinamentos. PM, 360 PM Leadership, um treinamento focado 100% em liderança, portfólio, WBS, coaching para gestores, que a gente tem até um treinamento voltado a coaching de alto impacto com o IBGP. E aqui o que a gente trabalha também é mudança comportamental e profissional, como a Milena comentou. A gente faz essa questão de trazer o profissional para que ele tenha uma gestão de alta performance. E não só apenas aquela ideia de questão técnica, mas ele consiga ainda progredir mais e melhor. Opa, aqui. Mas vamos trabalhar no Prince2. O que é esse Prince2? Bom, o Prince2 basicamente é uma metodologia em gestão de projetos, uma metodologia onde tem um passo a passo para o profissional ele começar a gerenciar projetos. Quando você pensa no Prince2, você pensa em um passo a passo. Ele é registrado pelo OGC, Office Government Commerce, e ele é difundido na Europa e está se expandindo consideravelmente no Brasil. Hoje, em alguns congressos que eu vou, teve um congresso especificamente voltado à metodologia, que eu achei interessante que os palestrantes, eles colocavam a metodologia e tinha uma similaridade muito grande com o Prince2. E vários eu perguntava, mas tem alguma... foi baseado no Prince2? E colocaram que não, mas eram muito próximos. Então, o que é essa ideia do Prince2? É um passo a passo. Ali em cima já tem a ideia de Project in Controlled Environment, ou projeto em ambiente controlado. Então é bem interessante isso, só para você conhecer, que até o que eu falo para o pessoal, quando um cliente ele liga, quando a gente conversa sobre o Prince2, até eu vou falar para você, se você estiver pensando em questão de mercado, o PMP é uma ótima opção. Mas se você estiver pensando em gerenciamento de projetos e realmente pegar um projeto do início ao fim e trabalhar nele de forma sustentável, que tenha um sucesso melhor, com certeza o Prince2 é a melhor opção. Então você tem só para fazer analogia para você do que é o Prince2 e aonde a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nas competências. E quando a gente trabalha também no conceito do Prince2, vai ficar claro para você, só de uma visão básica, que qualquer projeto, não importa qual projeto seja, sempre vai ter uma visão de negócio, ou precisa ter uma visão de negócio. Quando eu falo de negócio, é alinhado à expectativa da empresa, se justifica o investimento naquele projeto específico. Então, vai ter sempre uma visão de negócio, sempre vai ter um usuário, um cliente, sempre vai ter um cliente que vai usar aquele produto, daquele serviço. E também vai ter aquelas partes interessadas, ou as partes inclusive impactadas durante o projeto. E sempre vai ter um fornecedor, ou seja, aquele que vai fornecer os materiais, os recursos, mão de obra, para que aquele projeto realmente seja feito. E aqui, normalmente, a gente trabalha com fornecedor interno e externo. Só para dar uma analogia, o fornecedor interno pode ser o gerente funcional. Quando você trabalha com gerente funcional, o gerente de marketing, gerente contábil, gerente financeiro, gerente de TI, então é um gerente funcional. E aqui a gente trabalha também com aquele fornecedor externo. Então, no projeto, tem sempre um que vai representar alguém. Pode ser o gerente de aquisição, lembrando que no Prince2 não se trabalha aquisição, porque considera-se que no departamento já tem um profissional responsável por isso, um departamento de compras.
mas você tem alguém que realmente vai lá e responda pelo fornecedor, que represente o fornecedor. Mas o que eu quero passar para você é que sempre em qualquer projeto você tem esses 3 pilares: negócio, usuário e fornecedor. Aqui. Papéis do Prince2. Aqui que eu quero passar para você também. Quando a gente trabalha no Prince2, competência corporativa, ou gerência corporativa do programa. Essa gerência corporativa do programa é uma entidade externa ao projeto. Então a gente não vai trabalhar com ele nesse momento. Mas o que eu quero te passar é que quando você trabalha com esse gerente corporativo do programa, vamos imaginar que é o presidente da organização, que é o CEO, ou pode ser até considerado o PMO global, onde tem o CPO, Chief Project Officer, ou um profissional que esteja na matriz dos Estados Unidos, ou em algum outro local, ou até mesmo no Brasil, dependendo da corporação ou da complexidade do projeto, alguém que representa o projeto, mas de uma forma externa, aquele que chega para o executivo, para o patrocinador e fala assim: eu tenho, por exemplo, vamos imaginar um sistema de gestão empresarial, um SAP. Então ele vai colocar lá, falar: olha, eu preciso que você implante esse sistema de gestão empresarial na empresa com duração de 1 ano e o custo estimado de 20 milhões, podendo ter uma variação de 22 milhões ou 18 milhões e assim por diante. Ou simplesmente pode entregar para o patrocinador, que no nosso caso é o executivo, e fala: faça uma análise de viabilidade desse projeto e me entregue em determinado período. É uma entidade fora. Então, eu considero mais o presidente da organização, a alta direção, o CPO, o CEO, ou até mesmo o PMO global, se é uma entidade grande, ou uma empresa multinacional, onde as ordens vêm de fora. Então, a gente tem essa ideia do gerente corporativo do programa, alguém fora do projeto, que não participa do gerenciamento. Agora, a gente tem o comitê diretor do projeto. O comitê diretor do projeto, a gente vai detalhar mais à frente, mas ele tem 3 partes. O executivo, então, é aquele presidente, o diretor, o CEO, que chega e fala para o diretor-geral da empresa, ou que fala para o executivo, para o patrocinador, que fala: olha, você vai gerenciar esse projeto. Você não gerenciar, perdão. A batata quente está na sua mão. Então, você vai ser o responsável formalmente por esse projeto. E o executivo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui o gerente do projeto. Opa, para esse projeto quero que gerencie o Sérgio, eu quero que gerencie determinado profissional. Então ele vai delegar, ele vai escolher o gerente do projeto. E ele vai também escolher, ou ele vai entrar em contato com o usuário principal, porque aqui eu tenho aquele profissional que vai representar as partes interessadas, ou quem vai colocar a mão na massa, ou quem vai utilizar o sistema SAP. Então ele vai ser o representante formal, responsável por entregar o que é necessário, entregar praticamente o que é esperado do projeto, quais são os benefícios esperados. Ele vai entregar basicamente o detalhamento do produto. Quando você pensa no usuário principal, você pensa também na questão de benefícios. Quais são os benefícios que ele vai ter? E ele que vai detalhar, inclusive com uma análise posterior, qual vai ser a análise, qual vai ser o checklist, o que é esperado desse produto, ou do SAP, por exemplo. E aqui eu tenho o conceito também do fornecedor principal. Quando você pensa no fornecedor principal, aquele responsável pela entrega, não gerente do projeto. Eu estou numa área de direcionamento. Então, o fornecedor principal, ele vai ser responsável por disponibilizar os profissionais que têm habilidades específicas para que aquele produto seja entregue. Ele pode informar também a viabilidade técnica. É o fornecedor. Então, se é um projeto de TI, um SAP, e ali tem o fornecedor, vai ter o profissional, o gerente de vendas, pode ter também o gerente de TI, pode ter N fornecedores, mas um fornecedor aqui pode trabalhar dependendo da complexidade do projeto, N fornecedores ou apenas um. Então, só para entender melhor, quero passar para você que aqui o comitê diretor do projeto é onde tem a alta direção. A alta direção é
responsável formalmente pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto. Diferente do PMI, que é o gerente do projeto principal responsável, no Prince2 não. No Prince2 ele delega a responsabilidade para quem vai identificar o sistema, para quem vai colocar todos os benefícios, o plano, o que é esperado. Vai delegar a responsabilidade também para o fornecedor, quem vai fornecer. E aqui também o executivo também é o principal responsável. Lembrando que, nesse caso, não existe uma democracia. Quem vai tomar a decisão final é sempre o executivo, porque é ele que tá com a batata quente, ele que vai ser responsável formalmente, é ele que a gerência corporativa entregou esse objetivo para ele fazer acontecer. Aqui a gente tem outros papéis que eu vou falar mais à frente, são papéis opcionais, mas é interessante que você saiba que pode ter a garantia do projeto, que aqui é como se fosse um auditor, não é um auditor, mas é como se fosse. E aqui a autoridade de mudança também é um profissional que ele vai ser delegado algumas responsabilidades em detrimento a limites, a gente vai ver isso mais à frente. E aqui tem um gerente do projeto que ele está para gerenciar o projeto. O suporte do projeto. Aqui eu posso considerar, inclusive, o PMO local, ou o suporte do projeto. Nesse caso, eu posso colocar também pessoas para auxiliar o gerente do projeto. Porque dependendo da complexidade, projetos grandes, como se fosse pensar em uma refinaria, ou como se fosse pensar em vários outros projetos enormes, uma obra, um galpão, você tem pessoas para trabalhar em relação à comunicação, a risco, a vários outros, questão inclusive de documentação, acompanhar a documentação, que pode ser considerado suporte do projeto. A gente vai ver também mais à frente. E aqui também o gerente de equipe especialista, que aqui ele já está numa camada de entrega. Mas aqui, só para passar para você, comitê diretor do projeto, direcionamento, gerente do projeto, gerenciamento e equipe, ou gerente de equipe especialista, questão de entrega. Então aqui você já tem uma visão legal sobre o Prince2. Então aqui eu vou te passar vários perfis, lembrando que gerenciamento corporativo do programa é uma entidade externa, então ele não participa em questão de gerenciamento, o que ele faz eu tenho isso para ser feito, eu quero essas expectativas. Então aqui, só para mostrar para você que o gerenciamento corporativo do programa ele está fora. Mas a gente tem o comitê diretor do projeto e tem membros da equipe do projeto. Comitê do projeto, usuário principal, fornecedor principal e executivo. E membros da equipe, a gente tem o gerente do projeto, que é algo primordial para nós, suporte do projeto, autoridade de mudança, garantia e gerente de equipe especialista. Então vamos passar aqui, porque agora eu vou falar sobre as competências de cada um. E aqui quando a gente trabalha de acordo com o manual oficial do Prince2, as competências do comitê diretor do projeto. Negociação e resolução de conflitos. Isso está até no manual, então fica bem claro isso quando a gente trabalha com o comitê diretor. Mas por que isso? Todos nós sabemos que os projetos mudam, que ocorrem mudanças, conflitos, que existem alguns desvios. E a competência dos três é realmente, primeiro, todos devem saber que ouvir, entender as partes interessadas é extremamente importante. Por que isso? Porque isso faz com que o projeto não fuja do controle, não fuja também do seu propósito. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, é o ideal que todas as, aqui no caso, executivo, fornecedor, o usuário, o principal, ele deixe tudo claro no início do projeto, que trabalhe com as expectativas claras. Isso tem até um conceito chamado regras claras. E sabendo que as regras são claras, já tem tudo ali definido, fica muito mais fácil. Então, só para entender que para resolver conflitos, a melhor competência em qualquer local, inclusive aqui, é a negociação. Então, basicamente, só fazer um resumo, se você pensar em negociação, saber ouvir, ter paciência, trabalhar com foco ganha-ganha, isso você já
deve ter em mente, não é? Agora, se a gente for pensar em tomada de decisões, bom, é importante que o comitê diretor do projeto ele foque em decisões estratégicas. Então, em qualquer momento a gente toma decisões. Inclusive no comitê diretor é se ele vai dar continuidade ao projeto ou não. Como eu digo isso? Mudou a regra de negócio da empresa, o dólar foi para R$ 6. E aí o projeto ele pode se tornar inviável. E ele pode também delegar, ou melhor, a gente vai trabalhar em delegar mais à frente, mas decisões, ele pode otorgar decisões para outras pessoas. E a gente vê aqui em decisões também em delegação. Como que eu falo dessa questão de decisões? Tem alguns perfis que a gente vai ver mais à frente, que ele pode delegar, ele pode atribuir atribuições para garantia do projeto e também para autoridade de mudança, que são dois perfis extremamente importantes. Mas delegar, atribuir, é um ato que, bom, qualquer área gerencial, qualquer área que tenha como eu posso dizer nesse caso, bom, coordenação, liderança, a gente precisa também delegar para outras pessoas. E aqui a equipe ela faz isso. Ele tem aqui no comitê diretor do projeto, ele tem que delegar funções, inclusive o executivo, ele delega funções para o fornecedor e para o usuário. E ele recebe essas informações para tomada de decisão. Então aqui estão tudo ligados. E liderança. Existem várias definições de liderança. Eu tenho certeza que você conhece uma específica. Bom, nesse caso, quando a gente trabalha em liderança, ele precisa que a sua equipe, que as pessoas que estão abaixo dela, porque ali a gente vê eles como comitê diretor, como alguém da alta direção ou que responde formalmente para as funções abaixo, para os usuários, para as partes interessadas, para os fornecedores. Então, nesse caso, ele espera que liderança, que o profissional ele faça um trabalho de qualidade, que esteja motivado, que esteja com interesse de caminhar junto no projeto. Fazer com que as pessoas produzam e progridem mais e melhor. Basicamente, um líder ele tem aquela autoridade, que é a questão conhecimento, credibilidade, e principalmente hoje em dia, trabalha-se muito a questão de carisma, educação, ser confiável. Falando até de liderança nesse caso, na semana que vem eu vou estar na Avenida Paulista, que vai ter um congresso, e você tem até uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele fala muito sobre liderança. O tema dele é de liderança. A questão de liderança hoje, bom, para qualquer gestor, para qualquer líder, para qualquer profissional, a liderança é algo extremamente importante. E lembrando que não é uma democracia, aqui é o executivo que dá a palavra final. E aqui a gente vai trabalhar com a liderança, a gente vai trabalhar com competências do gerente do projeto e do gerente especialista. Então, quando a gente trabalha com o gerente do projeto, basicamente, ele cria as estratégias de gerenciamento. Teoricamente, também ele monta a equipe, coloca as pessoas para realmente fazer aquilo acontecer, ele gerencia o projeto através de estágios, comparando ao Prince2 é sempre através de estágios, ele delega a responsabilidade de entrega também para o gerente especialista, porque o gerente especialista aqui ele tem a mesma função, ele vai fazer algo acontecer. Então, só para ter uma ideia de vocês, aqui, quando o trabalho de competência, de acordo com o manual do Prince2, gerente do projeto e gerente especialista, quais são as competências esperadas? Bom, planejamento. Aqui define as etapas necessárias. Planejamento a gente precisa para tudo, não é verdade? No caso do Prince2, cada estágio que é feito, precisa ser feito o levantamento. Nesse levantamento, basicamente, vai ser criado um cronograma, vai definir um bom cronograma, e é isso basicamente um planejamento. Se a gente pensar em gerenciamento de tempo, bom, gerenciamento de tempo, basicamente definir as atividades necessárias, verificar a estimativa com os recursos para poder desenvolver, ter um cronograma já próprio para aquele estágio. E quando a gente pensa também em gerenciamento de pessoas, bom, esse é um dos itens que eu considero mais importante.
qualquer projeto é realizado por pessoas, um projeto não pode nem ser iniciado se não houver pessoas. E, curiosidade, você já participou de algum projeto que teve um profissional insatisfeito e aquele projeto foi por água abaixo? Ou teve um desvio maior do que era esperado? Sim ou não? Coloca aí no chat. Já teve esse projeto onde teve um... A gente até brinca, né? Espírito de porco, mas a ideia que eu quero passar para você é que questão de gerenciamento de pessoas. É importante identificar as pessoas, saber entender as pessoas. Saber, mesmo aquela pessoa que a gente tem dificuldade de lidar com ela, ela pode trazer ganhos imensos ao projeto. E aqui, só desses 3 termos, planejamento, gerenciamento do tempo e gerenciamento de pessoas. Só desses 3 tópicos eu já posso dar um bom exemplo do que é um gerenciamento. Se formos pensar em planejar uma reunião sem pauta, sem tempo definido, aquele tempo determinado, e sem os recursos corretos envolvidos, como seria? Até aproveitando, responde aí no chat. Você já entrou em uma reunião sem saber do que se tratava, sim ou não? Coloca aí só para ter uma ideia, para eu saber como que é esses 3 tópicos, planejamento, gerenciamento do tempo e gerenciamento de pessoas. Ou melhor, você já entrou em você já foi chamado para uma reunião de última hora que te disseram que era de 10 minutos. E aí se passaram 1 hora lá naquela reunião e você ainda estava lá. Ou, até para exemplificar melhor, você naquela reunião, você já pensou em um filme, um jogo de futebol, novela, não sei, ou algo que estava acontecendo bem distante de onde você estava? Sim ou não? Coloca aí só para a gente saber como é esse termômetro. O que eu quero te passar só em planejamento, gerenciamento de tempo e gerenciamento de pessoas, você já tem uma ideia do que é as competências, o que são as competências do gerente do projeto e do gerente especialista. Tendo essa ideia do que é, então você tem ideia também de solução de problemas. Quando a gente pensa em solução de problemas, para um gestor, bom, um gestor, só para ficar claro, ele não é um profissional que precisa achar a solução para tudo. Ele precisa estimular a equipe a encontrar a solução. Muitas vezes através de brainstorm, de experiências anteriores, de lições aprendidas, de várias formas. Mas ele precisa solucionar problemas. Atenção aos detalhes. Então aqui é onde mora o perigo. Então quando a gente pensa em detalhe, para um gerente do projeto, um gerente especialista, você já deve ter participado de algum projeto de, provavelmente, o escopo incompleto, que eu posso considerar mais, critérios de aceitação mal definidos. Você já participou de algum projeto desse tipo, onde tiveram algumas competências que talvez não foram vistas com bons olhos, essa atenção aos detalhes. Aqui, comunicação. Bom, comunicação de acordo com PMI, com Prince2, aquela teoria que 90% do tempo do gerente do projeto é voltado à comunicação. Mas eu considero que a gente está comunicando 100% do tempo. Se for numa parte de competências comportamentais, é 100% do tempo. Mesmo a gente quieto, a gente está se comunicando. Então, comunicação, de acordo, se a gente for trabalhar em gestão de projetos, a gente tem que considerar, não estou considerando aqui a linguagem não verbal, estou considerando a questão de relatórios, comunicação, entregar o que as pessoas esperam, informar as pessoas naquele período específico. A negociação, a gente já falou um pouco, mas é o ganha-ganha. A gente precisa ter essa ideia tanto para qualquer gestor do projeto, gerente especialista. E aqui, gerenciamento de conflitos. E tem um detalhe, quando eu falo também de gerenciamento de conflitos, eu até coloco que muitos conflitos eles precisam ser estimulados. Se você tem uma ideia em prol de um objetivo em comum e ali já questões, perguntas, conflitos, quando eu coloco nessa questão de estimular conflitos, conflitos sadios que geram algo positivo. Agora, se tiver algum conflito onde já começa a sair do controle, a gente inclusive precisa de um mediador. E esse mediador, ele precisa ser esse gerente especialista e o gerente do projeto. Então, só para dar um overview sobre competências, a gente fala também das competências da garantia do projeto.
Esse aqui é como se fosse um auditor dentro do seu projeto. Ele representa basicamente os interesses do fornecedor, usuário e também do executivo. E o que ele precisa ter como competência? Isso levando, inclusive, como base, está no manual do Prince2. Diplomacia. O que é ser diplomacia? Não ser invasivo, não ir além das suas atribuições. É basicamente aquela visão de um auditor, só que um auditor que vai lá para apoiar o gerenciamento do projeto, apoiar o gerente do projeto, identificar tudo que está acontecendo ali. Ele não dá ordem, nem recebe ordem do gerente do projeto, mas ele está ali para apoiar as partes. Então, só para ficar claro, para você, tem várias empresas de grande porte, inclusive instituições bancárias, que já utilizam Quality Assurance, um profissional que vai lá para auxiliar, para verificar se está tudo certo, para identificar os interesses da alta direção. Aqui também tem a minúcia, mas quando você trabalha com minúcia, basicamente, as particularidades do projeto, as particularidades que tem na equipe, no ambiente, inclusive identificar, verificar se aquela documentação sendo uma das atribuições também que pode ser feito pela garantia da qualidade, mas a garantia do projeto ele pode identificar também na documentação, acompanhar a documentação. Bom, atenção aos detalhes. Bom, você sabe como é um auditor, então você já tira como base como é a garantia do projeto, lembrando que não é um auditor, é como se fosse dentro de um projeto específico. E aqui a comunicação, que é primordial para garantir qualquer trabalho hoje em dia. Autoridade de mudança. Bom, quando a gente trabalha com autoridade de mudança, a gente trabalha com autorizações. O que seriam essas autorizações? O comitê diretor, onde tem aqueles 3 papéis, ele delega algumas competências, algumas ele delega algumas responsabilidades para esse perfil autoridade de mudanças. O que ele faz? Ele coloca alguns limites, algumas tolerâncias para que esse perfil ele possa analisar primeiro antes de subir para a alta direção. Por que isso? Vamos imaginar que a alta direção é o presidente, ou melhor, que não seja o presidente. Nesse caso, um diretor-geral ou alguém da alta direção que tem o tempo muito escasso. E o fornecedor principal e usuário principal também tem um tempo também muito escasso. Então, o que ele faz? Ele transfere algumas responsabilidades para esse perfil. Então, ele coloca, olha, se esse desvio, se ele chegar a até 10%, você não precisa me envolver. Mas, se chegar 10,1% ou acima de 10%, opa, o comitê já é envolvido. Só uma forma de não ocupar tanto tempo da alta direção. Então, você pode sim delegar, ou isso é opcional, mas pode ter alguém que coloca uma autoridade de mudança. Olha, até 10% eu analiso e aprovo. Algum diretor, algum gerente que olha a questão de valores, de custo, de tempo, e ele faz aquela aprovação, sim ou não. Então, basicamente, você delega, ou o comitê diretor delega a responsabilidade de mudança para esse perfil. Não é comitê de mudanças. Pode ser? Dependendo, pode. Mas aqui é um perfil específico. E aqui ele toma as decisões. Se pode ou não continuar, se aquele desvio é aceitável ou não. Se não for, ele sobe para o comitê. Aqui tomar as decisões, ele precisa de planejamento, a gente precisa de várias formas, atenção aos detalhes da mesma forma, solução de problemas, então como já falamos anteriormente, as competências que são necessárias. Suporte ao projeto. Quando a gente pensa em suporte ao projeto, a gente pensa em, PMO, a gente pensa em pessoas que estão lá para nos auxiliar em questão de um projeto de grande complexidade, talvez gerenciamento de comunicação, tem um perfil só para comunicação, um projeto grande, tem um profissional só para risco. Então, ele pode pedir auxílio para outras pessoas. Então, aqui, o suporte do projeto é para auxiliar o gerente do projeto. Então, ele trabalha com administração e organização,
basicamente auxiliando o gerente do projeto. Conhecimento e ferramentas técnicas, aqui a gente pode ter aquele conceito de SharePoint, ferramentas de relatórios, controle, versão de documentos, apoio. E aqui também conhecimentos padrões corporativos. E aqui, quando pensa em padrões corporativos, a gente pensa até em metodologias, modelos, templates, como que o processo é seguido, sempre seguindo o que a organização já estabeleceu, ou já é estabelecido como cultura na empresa. Aqui, para você ter uma ideia, eu deixei aqui, deixa eu ver se eu vou abrir aqui um arquivo só para você ter uma ideia. Ah, está aqui. Só para ter uma ideia, todos estão vendo esse documento? Sim ou não? Se puderem colocar, sim, perfeito. André Ornelas, perfeito. Esse documento é só para você ter uma ideia do controle, que a gente inclusive passa nos treinamentos e muitas empresas utilizam para a questão de consultoria, para a questão dos seus projetos. Aqui, esse é um documento que a gente utiliza aqui, que foi desenvolvido internamente por nós, projeto diário, onde tem 3 vertentes. Tem aqui linha de base, anotações e relatórios. Aqui, só para mostrar para você a linha de base, a gente tem vários documentos aqui dentro, é isso que a gente passa inclusive nos cursos. Nesse documento, né, em um documento específico, como falei, bom, vou para a comunicação, que é o que a gente estava trabalhando. Aqui eu tenho todas as informações voltadas à comunicação. Aqui relatórios, que eu tenho uma visão rápida e geral sobre as comunicações. Matriz, partes interessadas. Aqui partes interessadas também, eu tenho outro documento onde mostra aqui as partes interessadas, como que eu vou trabalhar. Vou voltar aqui, linha de base, anotações. Vou entrar em anotações. Aqui eu tenho outros documentos também. Aqui eu vou entrar em gestão de risco, onde tem uma visão rápida sobre gestão de risco. Eu não vou passar em cada campo, só para mostrar para vocês a questão de templates e modelos, que são pontos de partida para várias pessoas. Aqui, questão de relatórios. Tem vários relatórios também. Vou abrir um aqui, ponto, relatório. Vou entrar esse aqui de issue. E aqui eu tenho uma visão rápida de todos eles. Muitos campos, eles já têm a visão. Isso, basicamente, é um template. Eu vou... Onde está? Acho que é esse aqui. Isso. E aqui, basicamente, é suporte do projeto. O que o projeto faz? Então, aqui a gente trabalha muito com a questão de padrões, procedimentos. A gente utiliza também um conceito-chave, inclusive em processos de coaching. A gente utiliza a questão de, você já deve ter escutado falar, alguma ideia sobre o conceito chá. O chá é conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o que a gente já tem, aquele conhecimento técnico, talvez tenha aprendido no curso, alguma especialização, alguma capacitação. A gente tem aqui habilidades. Habilidades não é mais do que você faz com aqueles conhecimentos. Então, se você faz alguma coisa com aqueles conhecimentos, você já conhece e já tem uma habilidade. E atitude, aqui sim. O que você faz já atua e o que você pode fazer de melhor ainda com o que você já pratica. Então, a gente tem aquela ideia de conceito chá, que a gente utiliza muito em processos de coaching, para analisar, para fazer uma análise interna. E hoje está muito em evidência também os valores que você segue, o que você pratica, as questões éticas e assim por diante. E a questão emocional. A questão emocional também é muito interessante no dia a dia, para você entender se o seu perfil, se ele é mais operacional, se ele é mais intuitivo, se ele é mais racional, onde você consegue mudar isso. Inclusive, eu tenho aqui uma palestra, deixa eu pegar ela aqui, eu vou passar só para que eu vou passar para vocês daqui a pouco, só para vocês terem uma ideia do que é. Eu convido para vocês, se vocês quiserem assistir a palestra, é uma palestra muito interessante. Deixa eu ver aqui, entrar aqui. Aqui tem uma palestra que não é para assistir agora, então fiquem aqui comigo, eu quero vocês aqui. E algo também que é interessante, eu tenho aqui também, deixa eu abrir. Onde está?
Todos estão vendo esse, para vocês terem uma ideia melhor do Prince2, todos estão vendo essa tela? Sim ou não? Todos estão vendo aqui o... Sim, perfeito. O que é interessante, olha que legal, eu tenho esse material que está disponibilizado, que eu vou disponibilizar para você. Vou colocar um link aqui para você baixar, se você quiser, claro. Mas é um PDF vivo. Aqui tem tema, Startnap, como funciona o Prince2, tem uma organização, aqui as camadas, aqui o interesse, é bem interessante para você conhecer melhor como funciona o Prince2. Onde tá? Vou parar aqui. E aqui eu tenho esse link para você, se você quiser esse material e muitos outros, muitos templates, não é agora, fiquem aqui. Tem aqui disponibilizado para você. Vamos lá. Falando também do Prince2, a gente hoje tem esses treinamentos oficiais do Prince2. Esse treinamento, o profissional ele já aprende tanto a metodologia, como já está apto a fazer a prova do Prince2. Vale PDUs, porque nós também somos REP, reconhecidos pelo PMI, uma REST Education Provider. Aqui a gente tem o Prince2 Foundation e o Practitioner, inclusive várias pessoas tanto de Portugal, de outros países já fizeram treinamento conosco, tiveram excelentes resultados. A gente tem a questão de suporte também, que é um suporte tanto para aquele material que você viu do modelo, a gente dá esse suporte para o profissional, então tem lá os exercícios para que o profissional pratique e realmente consiga esse conhecimento e colocar em prática. Eu vi aqui que tem muitos clientes que já fizeram o curso do Prince2, então aqui está aqui para fazer uma reciclagem, pode falar até melhor do que eu. Então, o curso ele tem aqui Foundation Practice, tanto via webconferência, online, tudo com suporte do projeto diário. Então, até hoje, todos os profissionais tiveram, é só olhar lá a lista de depoimentos. Lá tem acho que uns 500 depoimentos ou mais. Então, só vou passar para você. A gente vai fazer o sorteio agora. Deixa eu ver. Ah, não, tem um Agile Scrum, peraí. Tem também a questão do Agile Scrum. O Agile Scrum, a gente tem esse curso também que é de projetos ágeis, então o profissional já vai fazer a prova também, reconhecido oficial pela Exim. Então a gente tem essa parceria forte com a Exim para dar esse treinamento. Então aqui também modalidade presencial à distância, individual, in company. Em company a gente já tem turmas grandes, tanto do Prince2, bom, não vou colocar o nome das empresas, mas é só entrar no Facebook do Sérgio Torres ou do Projeto Diário, você vai ver várias empresas, inclusive semana passada eu estava em Goiás, e bom, eu passei bastante dando esses treinamentos e vários profissionais também do Projeto Diário. Então aqui eu convido a vocês a acessarem o site, se você tiver a oportunidade de acessar o site, também pode acessar, ele tem lá, tem vários profissionais que estão lá para ajudar. Isso, está chegando também, João. Estou vendo aqui as suas mensagens. Aqui eu vou passar... um outro detalhe também que eu coloquei. Antes da gente fazer aquele sorteio, eu quero passar para você a questão, onde está, vou compartilhar aqui para você ter uma ideia, que você vai receber da Milena. Aqui oferta especial Agile Scrum e também do Prince2. A gente está fazendo isso por quê? Porque mês que vem é aniversário do Projeto Diário. Bom, e nada melhor do que esse webinar para realmente fazer algo que agregue valor pelo convite que a Milena fez, a Exim fez, Felipe, o pessoal da Exim. Então a gente está aqui para fazer essa oferta especial, que a gente, além do curso do Agile Scrum, além do curso do Prince2, para que os profissionais tenham uma ascensão melhor, maior, a gente vai oferecer gratuitamente, mas até o dia 20/5, o curso online de dashboard aplicado a projetos. Então, esse curso dashboard aplicado a projetos, eu não vou abrir ele aqui, porque senão vai estender mais, mas
é um curso extremamente interessante para o profissional, para ele poder mostrar as informações que o executivo, que o patrocinador, que a alta direção precisa ver. Lembrando, inclusive, de velocímetro, para que o profissional ele tenha uma visão de como está o projeto. Que você sabe, o executivo, o patrocinador, a alta direção, eles entendem bem se você mostrar lá vermelho, amarelo e verde, principalmente o verde, é claro, e de uma forma rápida, objetiva e sucinta. Se você mostrar o cronograma do projeto, como funciona, qual o material que é utilizado, você pode ter certeza que vai ter uma aceitação boa. O executivo não quer saber qual o material da obra que foi utilizado, qual é a marca do cimento que foi utilizado, mas ele quer saber se aquele muro, se aquela obra já está pronta, se aquela parte do seu projeto, do estágio já foi concluído. Então aqui eu quero passar para você que a gente tem, então, essa questão do acervo digital, que se você tiver a oportunidade, que faça ele, que baixa lá, que acesse esse link, e também se você tiver a oportunidade de ver a palestra de inteligência emocional, é muito importante. E agora, vamos lá para o sorteio. Milena, eu posso fazer um... Eu estou vendo aqui o chat, eu estou acompanhando todos eles por aqui. Tá. Eu posso fazer um certo desafio para eles, e aí eu posso dar um print screen na tela, abro o Word aqui e colo para que eles vejam quem ganhou, quem não ganhou. Pode, fica à vontade. O show é seu hoje. Então, vamos lá. Então, você que está aí, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta, quem colocar a resposta, depois que eu colocar um conteúdo aqui chamado Valendo, vai ganhar um curso do WBS com WBS Chart Pro. Na verdade, vou sortear 2. Então, por questão então do aniversário do projeto diário. Quem responder aqui no chat, eu estou acompanhando o chat, depois vou dar um print screen na tela e vou mostrar para você o que é. Posso começar então agora? Está todo mundo preparado? Sim ou não? Coloca aí no chat só para eu ter certeza. Se está todo mundo sim, ok, perfeito. Sim. Preparado, perfeito, preparado. Eu vou sortear 2, hein? E quem vai ganhar? Quem responder em primeiro lugar e quem responder em nono lugar. Então vamos lá ao desafio. Está valendo 2 cursos, né? Quer dizer, cada pessoa vai receber um curso. Qual é a única empresa? Então vamos lá. Qual é a única empresa no Brasil que é 100% voltado à gestão de projetos, reconhecida como Global Rest Education Provider do PMI, parceira da Equizin para treinamentos oficiais do Prince2 e do Agile Scrum, parceira da Microsoft também, que disponibiliza um acervo digital enorme de templates em seu site, que tem mais de 500 vagas de emprego no site também, o qual qualquer pessoa pode ter acesso direto com o contratante, e que ainda trabalha fortemente com o processo de coaching para gestores de projetos. Então, eu vou colocar aqui valendo. Espera aí ainda que eu não coloquei. Tá ok? Quando você agora, espera, 1, 2, 3, valendo. Vamos ver então. Opa, vamos ver aqui então. Deixa eu abrir aqui um arquivo do Word. Vamos lá, estou abrindo aqui o Word. Aonde tem aqui a tela para poder compartilhar. Opa, está muito pequeno, né? Vamos lá. Todos estão vendo, não estão? Só para confirmar, todos estão vendo? Sim ou não? Coloquem aí, só para eu saber, senão não vou ter esse parâmetro.
Olá, pessoal, todos estão vendo? Sim. Não, sim. E agora, todos estão vendo? Milena, você também está vendo, Milena? Deixa eu ver aqui. Sim, perfeito. Então vamos ver quem ganhou. Fernando César ganhou o curso, então, de WBS com WBS Chart Pro. Foi o primeiro e o nono. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vinícius Galina. Então aqui a gente tem os dois ganhadores. Tá ok, Milena? Fechado, eu estou aqui na máquina do clique agora porque o microfone tem um PT total aqui. Ó, o Marcelo colocou aqui que ele está em Portugal, então tem o delay. Ah, que bonitinho. Sérgio, eu vou pedir um favor, deixa os contatos em tela aqui da finalzinho. Isso, desculpa, Milena. Ele tem aqui e aproveitando, então você vai mandar aquele desconto, né, Milena? Sim, só para a gente reforçar, essa sessão a gente faz a gravação, converte ela em MP4, isso vai depois para o nosso canal do YouTube. Então, provavelmente no início da próxima semana, acredito que terça-feira mais ou menos, a gente já está com tudo isso pronto e aí vai um e-mail para cada um de vocês com um pacote de informações, o material que o Sérgio comentou, vai um código de desconto também da Projeto Diário, que vocês têm sempre 6% de desconto nos exames do EQSIM, se alguém estiver se preparando aí para alguma certificação. Então, tem um lote aí de informações para vocês seguindo na próxima semana. Até por conta do horário, eu já gostaria de começar a fazer os encerramentos. Eu vi que algumas pessoas tentaram colocar aqui algumas perguntas. Por favor, o pessoal que estava perguntando informações específicas a respeito do ICF, tenho maior interesse em sentar e conversar com vocês, fazer uma visita, se vocês puderem nos ajudar a chegar às áreas dos recursos humanos de vocês, vai ser um prazer. Então, o que eu vou pedir, por favor, anotem aí o meu contato. Quem quiser conhecer um pouco mais do ICF, se precisar de alguma reunião, eu fico aqui em São Paulo. Se estiver fora, a gente pode tentar inicialmente uma reunião via Skype Call, alguma coisa assim, mas estou à disposição. Gostaria de agradecer muito a presença do Sérgio. Tivemos aí um número importante de pessoas conectadas até o final e a gente avançou um bocadinho aí na hora, até por conta da minha introdução, que acabou tirando um pouco do tempo dele. Espero que vocês tenham aproveitado. E aguardo vocês nas próximas edições. A partir de junho a gente já tem aí novas edições, então fiquem de olho e acesse o nosso canal do YouTube, divulguem, passem para os amigos, para as pessoas da área. Informação nunca é demais, e compartilhar conhecimento é o que a gente tem tentado fazer aqui com o apoio dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Sérgio, vou deixar a última palavra para você antes de encerrar a gravação. Perfeito, muito obrigado, Milena, obrigado pelo convite, obrigado a todos também por estar até agora. Eu sei que a gente estendeu um pouco o tempo, mas foi bem gratificante. Eu espero que tenha agregado valor para todos vocês. Foi bem válido para mim. As perguntas, eu vi aqui que muitas pessoas perguntaram. Eu peço desculpa que eu não consegui responder a todos, até porque a gente passou um pouco, mas mande um e-mail para mim também. Eu tenho aqui sergio@projetodiario.com.br. É interessante para a gente interagir, o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Tem outro detalhe também, a questão de acervo digital. É interessante que vocês tenham aqueles documentos para ajudar no projeto de vocês. Então, eu convido vocês a acessarem o site do Projeto Diário. Então, eu vi que muitos já me conhecem. Quem não me conhece, acesse também o Projeto Diário, verifica lá o que a gente faz. Questão de consultoria, treinamento, coaching. A gente trabalha de uma forma focado sempre em gestão de projetos. Então, a ideia é para gestores de projeto, até para os gerentes de projeto, para aqueles que não conseguiram ainda ingressar, para que eles possam ingressar de forma sadia, e para aqueles que já estão gerentes de projeto, que eu trabalho com várias questões, questão de liderança, que a gente consegue trabalhar isso com coaching, com treinamento, com consultoria, capacitação. A questão também do e-competence é interessante, eu aconselho vocês a procurar, porque é algo de mão beijada para RH. Novamente, o RH não tem obrigação de saber conceitos de TI, mas quando você entrega algo de mão beijada, pode ter certeza, o comprometimento, a aceleração do processo acaba ficando bem melhor. Tá ok, pessoal? Bom, quero agradecer novamente, agradecer essa oportunidade, fico feliz que aqui todos tenham, pessoal até de Portugal, aqui
de vários estados, de várias empresas, de vários clientes que eu vi aqui também, de vários lugares. Bom, então, agradecer novamente essa oportunidade e nos vemos em breve. Um grande abraço para todos e tenham uma ótima tarde, um ótimo almoço. Até logo, pessoal.